Desculpa, eu não coloquei o resto do grupo aqui, porque não deu tempo, tive que mudar um pouquinho o layout do slide, porque estava para um congresso que a gente falou sobre isso. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre biomecânica e osteotomias do quadril. Vamos fazer primeiro a introdução básica, depois falar alguns conceitos sobre a biomecânica do quadril, o princípio geral das osteotomias e falar um pouquinho mais especificamente sobre as osteotomias femorais, as osteotomias pélvicas e, no final, vamos fazer uma breve conclusão, tá? Lembrar que a coxartrose hoje é uma patologia extremamente prevalente. A dita coxartrose primária é a mais comum do que aquelas secundárias a trauma ou doenças de outra natureza. A secundária tem importância ainda, mas perdeu muito importância porque o controle das doenças inflamatórias, hoje em dia, é muito eficaz. Isso já, meus orientadores de quadril lá na Universidade de Barcelona já diziam que a gente ia deixar de operar quadris ditos inflamatórios, porque as novas terapias iam mudar a evolução da doença e isso realmente é verdade. Além disso, a gente conseguiu entender algumas anatomias que favorecem o impacto e a lesão. Isso tem tido algum impacto para que esses quadris não evoluam para um desgaste mais precoce. 3 patologias pediátricas são muito relacionadas à coxartrose e são elas a doença displásica do quadril, a doença de Pertz e a epifisiose. Lembrar que o quadril ele é uma articulação de carga, certo? E de mobilidade. Ele tem uma mobilidade bastante ampla, uma amplitude que varia de 140 graus de flexo-extensão e 75 graus de abdução. Ele tem uma amplitude funcional geral no dia a dia de 50 a 60 graus da flexo-extensão. E, através do quadril, você tem uma variação de carga que varia de 1,8 a 4,3 vezes o peso corpóreo, dependendo de em que fase da marcha a gente está passando. Lembrar que a carga máxima ela ocorre ao subir degraus, porque vocês têm que lembrar que as articulações elas são recipientes, são volumes, recipientes de volume que não são isovolumétricos, ou seja, o volume varia de acordo com a amplitude de movimento que você se encontra, para mais ou para menos. Deixa eu estar passando aqui. Bom, lembrar que momento ou torque é a força necessária para girar um objeto em torno de um eixo, tá? E isso é determinado por uma equação onde se diz que o momento é a força vezes a distância. Isso é muito importante, porque a relação dos braços de alavanca e da força solicitada para fazer o movimento vai ter muita relação com a eficácia e a distribuição de carga. Em relação à análise estatística em 2D, esse é um trabalho interessante. Todos já conhecem, essa é a balança de Powers, de modo simplificado, tá certo? Onde a cabeça do fêmur é o fiel da balança, isso aqui é o centro de rotação do quadril, e a gente tem 2 braços, o braço de alavanca lateral e o braço de alavanca medial. A resultante do glúteo médio é essa daqui, isso não quer dizer que é a resultante absoluta do braço de alavanca lateral, tá? Mostrando que existe uma desigualdade, e vocês vejam aqui o gráfico de força. Aqui é o eixo de carga, que é a carga do peso, tá certo? E veja como a carga é muito maior nesse braço de alavanca que é menor. Isso tem implicação grande, tanto na programação quanto no resultado final de todas as intervenções que a gente vai fazer no quadril. Então, no apoio monopodal, a cabeça femoral recebe de 5 a 6 vezes a carga do corpo, tá certo? Em relação dos braços de alavanca, a relação é de mais ou menos 3:1, ou seja, uma relação bastante desigual. A análise dinâmica é muito mais complexa, porque o momento muda a depender de como o quadril está posicionado. Luiz Marcelo me convidou para falar sobre dor no quadril da mulher. A gente falou bastante sobre biomecânica do quadril da mulher. E o quadril da mulher ele tem um grande problema, que é um grande momento adutor por insuficiência abdutora. Isso é o maior problema que a gente tem no quadril, porque quando a gente tem um momento adutor maior com insuficiência lateral, a gente tem problemas não só a nível do quadril, com pressão aumentada na borda lateral,
como também um valgo dinâmico do joelho, que vai levar a todos aqueles problemas que a gente já conhece a nível da femoropatelar e da femorotibial. Então, as forças que atravessam o quadril, na verdade, são uma combinação do peso corpóreo, das forças de reação ao solo e da força do mecanismo abdutor, que é o que estabiliza a pelve paralelamente ao solo na fase de médio apoio. Quando a gente melhora a função abdutora, a gente vai ter uma força de reação articular menor, e isso é benéfico para o quadril, tá certo? Vocês vejam que esse é um braço de alavanca normal, tá certo? Onde você tem um retencionamento do médio glúteo. Esse é uma coxavara, onde você tem um enfraquecimento do médio glúteo. E aqui uma coxavalga, onde você tem uma diminuição do braço de alavanca lateral, que também vai aumentar a força lateral. Por isso que muita gente acha que é muito importante a lateralização, a distalização do grande trocânter, quando, na verdade, o mais importante não é a distalização quando você quer reequilibrar a balança, e sim a lateralização, porque isso vai retencionar o glúteo médio e vai melhorar o braço de alavanca lateral. Só para vocês terem ideia, a prevalência de coxartrose aos 50 anos é uma coisa impressionante. Ela tem relação, 40% a 50% dos pacientes que tiveram doença displásica têm coxartrose aos 50 anos, 50% dos pacientes que têm doença de Pertz. Isso não quer dizer que são coxartroses sintomáticas, porque a coxartrose é uma doença onde você pode viver numa homeostase, e ela vai descompensar quando essa homeostase é quebrada. 20% dos pacientes que tiveram epifisiólise vão ter coxartrose, são dados mais antigos, isso tende a melhorar com a melhora do atendimento dessas patologias. Apesar de todos os avanços em relação à artroplastia, ainda existem limitações para pacientes jovens em termos de durabilidade. Apesar da gente ter melhorado muito a fixação femoral e acetabular, a tribologia, que é a ciência que estuda o atrito entre os materiais, ela ainda tem muito a se desenvolver. Tá? O que é que a gente quer, na verdade? A gente quer, na verdade, é que isso não aconteça. Né? Essa é uma paciente minha que eu não fiz a prótese primária, é uma paciente artrítica, é o que a gente via antigamente, grandes erosões ósseas secundárias a polietilenas de má qualidade e uma não reconstrução anatômica do quadril. Tá? É isso que a gente quer evitar, conhecendo a biomecânica e mudando essa biomecânica. E por que as osteotomias do quadril funcionam? Elas melhoram a função do quadril como? Aumentando a área de contato e congruência articular, melhorando a cobertura femoral. Vocês sabem todos que existe uma desproporção entre o fêmur e o acetábulo, e a gente tem que fazer com que essa carga por área seja a menor possível. Transferindo cartilagem normal para a zona de carga em pacientes que têm uma área de carga de cartilagem hialina menor, restaurando os benefícios mecânicos e diminuindo as forças de reação ao solo, melhorando a balança lateral. E estimulando o reparo cartilaginoso, seja ele, de preferência, cartilagem hialina e, na pior das hipóteses, com fibrocartilagem nas osteotomias de salvação. Então, os princípios das osteotomias, elas podem ser de reconstrução, quando você tende a redirecionar a cartilagem hialina e mudar a anatomia, e de salvamento, quando você busca apoio com outro tipo de superfície de atrito. As osteotomias femorais, de uma maneira geral, elas visam a correção das deformidades proximais do fêmur, seja no plano axial, coronal ou sagital. Na avaliação pré-operatória, antes da osteotomia, é importantíssimo a gente avaliar a amplitude de movimento, ver se esses pacientes têm dismetria, se eles têm retrações, se têm cirurgias prévias ou não. Porque todos sabem que existem limitações. Como é que você simula uma osteotomia valgizante do quadril? Você tem que fazer uma adução do quadril para avaliar se esse fêmur vai entrar em valgização ou não. Então, se ele tem uma restrição de adução, você jamais vai poder fazer uma osteotomia abdutora, e por aí vai. Os ortopedistas estão entendendo bem o que é que eu estou falando. Feito um exame físico bem feito, a gente tem que partir para a avaliação radiológica, uma radiografia de frente bem feita, em AP, tá certo? O perfil do croquet, o perfil verdadeiro ou o perfil cross-table, em pacientes que têm alguma restrição.
o falso perfil de Lequesne, principalmente para as osteotomias acetabulares de redirecionamento, e os APs com abdução e adução, que vão simular as osteotomias valgizantes e varizantes. Nas reconstruções mais complexas, as reconstruções em 3D são importantes para a gente avaliar principalmente o redirecionamento acetabular. E o papel da ressonância, da artrorressonância, é essencial, principalmente em adultos jovens, para a gente determinar se ele é um bom candidato a uma reconstrução biológica ou não. O que quer dizer isso? Se a lesão labral se estende para a cartilagem, se esse paciente já tem lesão condral, ele é um paciente que já não é mais apto a uma cirurgia de reconstrução. Então, aqui o posicionamento, a ponta do cóccix tem que estar direcionada à sínfise púbica, logo acima da sínfise púbica. Os forames obturados, eles têm que ter uma área simétrica, tá certo? Para que você tenha uma congruência pélvica perfeita. Esse é uma pelve masculina, o ângulo subsinfisário, ele é bem fechado. Eu falei algumas coisas sobre isso que a gente tem que ver e que tem repercussão na mulher. Para vocês conhecerem, esse é o perfil do croquet, tá? Ele é importantíssimo para a gente ver o ângulo alfa, ver se existe bump anterior, se existe alguma alteração anatômica que impeça o bloqueio de maneira articular. Valesca, Túlio, podem interromper a qualquer momento se vocês quiserem fazer algum adendo em relação à avaliação. O perfil cross-table está aqui demonstrado, tá certo? E o posicionamento de Lequesne, que é basicamente para ver se o paciente tem pinçamento anterior ou não. Isso é absolutamente importante nas osteotomias de redirecionamento acetabular tipo GANS. Os pacientes que têm pinçamento anterior têm contraindicação. Quais são as contraindicações para as osteotomias do quadril? Como toda e qualquer osteotomia, as artropatias neuropáticas, pacientes em artrite ativa, infecção ativa, osteoporose severa, porque você vai ter problemas sérios com a fixação, artrose. A ancilose, na verdade, não é uma contraindicação absoluta para a osteotomia, porque existe uma osteotomia que se chama osteotomia de redirecionamento, ou seja, de reposicionamento do membro. Isso pode ser feito, mas é uma cirurgia de exceção, principalmente em adultos, onde a gente já parte direto para a reconstrução articular. Em idosos, são candidatos, são menos elegíveis para esse tipo de cirurgia. Tabagismo é uma contraindicação relativa e a obesidade. A osteotomia femoral varizante, agora vamos falar especificamente das osteotomias em si, ela necessita de uma porção lateral da cabeça preservada. Por quê? Porque essa porção vai entrar no acetábulo e ela pode ser associada a componentes de extensão e flexão, ou seja, você tem a possibilidade de, no mesmo corte, corrigir deformidades em 2 planos. Essa é uma osteotomia femoral varizante, de flexão, tá certo? Foi usada para PERTS. Na verdade, ela corrige 3 planos. Ela coloca a porção anterior da cabeça mais para dentro, então ela é uma derrotativa, a osteotomia de Somerville. Ela tem uma cunha de ressecção medial. Na criança é menos importante lateralizar, porque o eixo de carga ele vai se remodelar. No adulto isso é importantíssimo para proteger a passagem do eixo de carga no centro do joelho, tá? Então, essa é uma osteotomia que foi feita para PERTS. Vocês vejam que eram PERTS graves, com acometimento de toda a cabeça, com diminuição do pilar lateral, onde foi feita uma relocação dessa cabeça para dentro para distribuir a pressão numa área fragilizada e plástica. Em relação ainda à osteotomia varizante, as indicações são instabilidade do quadril com deformidade femoral que se corrige em abdução e rotação interna. No PERTS, você pode ter que associar a osteotomia pélvica quando você tem um ângulo Sedgwick menor do que 15 graus. Ela é muito útil na doença displásica do quadril, na necrose vascular, no PERTS e na consolidação viciosa do colo femoral em valgo. Quais são as desvantagens da osteotomia varizante? Ela sempre leva a encurtamento do membro. Na criança abaixo de 8 anos, isso se corrige, porque a tendência do fêmur infantil é valgizar com potencial máximo até os
8, 9 anos de idade. Ela leva ao enfraquecimento abdutor, porque ela aproxima o trocânter da zona de origem abdutora, leva a uma marcha de Trendelenburg e dificulta a artroplastia total do quadril, porque ela muda a relação e a entrada da haste tem que ser, às vezes ela se posiciona quase no centro do grande trocânter e você tem que fazer uma osteotomia associada do trocânter para melhorar esse posicionamento do componente femoral. A osteotomia femoral valgizante, ela está indicada na coxavara, ela está indicada como salvação no quadril em dobradiça, principalmente no pértice, porque ela afasta a zona que está indentada no acetábulo da borda lateral do acetábulo, e o paciente, com isso, acaba ganhando um pouco de abdução. Ela é indicada se o raio-x mostra uma redução ou uma melhora do contato articular com o membro inferior em adução. Mecanicamente, ela é muito boa porque ela retensiona os abdutores, ou seja, ela lateraliza o grande trocânter. Em relação à osteotomia femoral valgizante, a gente tem que ter essa preocupação no adulto, que é de lateralizar a diáfise, para que o eixo de carga passe no meio do joelho. Se você não lateralizar, o eixo de carga ele vai cair lateral e esse paciente vai ter um sofrimento do compartimento lateral do joelho e, quem sabe, até subluxação do quadril. Então, é um cuidado importante. E, para isso, hoje, a gente tem várias placas e vários materiais de síntese que facilitam muito a nossa vida. Aqui é um paciente com a coxavara do adolescente grave, com ângulo cérvico diafisário de 80 graus. A gente ainda fazia, essa é uma foto antiga, que eu colocava os fios de Kirchner para me ajudar no posicionamento. Aqui é a retirada da cunha lateral, tá certo? Vejam a medialização. E depois de alguns anos, o quadril já totalmente consolidado, com a síntese super simples. Essa é uma síntese que, quando você preserva, no adulto ela não pode ser feita, na criança sim, porque você necessita da preservação da cortical medial. Em consolidação viciosa, a gente tem outro tipo de osteotomia corretiva. Nesse caso, foi feita uma osteotomia de plano oblíquo, utilizando o gráfico de Saint-Jorzan, onde você faz o corte, é um corte oblíquo, e com um corte só você consegue fazer toda a correção. Essa é uma haste cefalomedular, tipo spiral blade. Esse paciente tinha sequela de paralisia cerebral, tinha tido uma fratura, e ele tinha uma coxavara dinâmica muito importante, com insuficiência abdutora. Nós fizemos uma osteotomia de redirecionamento acetabular, até com enxerto liofilizado nesse paciente, e o redirecionamento do fêmur distal, com uma osteotomia simples percutânea, mas ela precisa de uma programação bem acurada. Em relação às osteotomias pélvicas, as osteotomias de reconstrução, a mais conhecida, a osteotomia de Salter, onde você tem um redirecionamento da cartilagem hialina. Ela não pode ser feita em pacientes abaixo de 18 anos. Existe uma restrição de idade. Academicamente se fala em 6 anos, porque você tem que ter mobilidade da sínfise púbica. Na verdade, existe um eixo que vai da sínfise púbica até a incisura isquiática maior. E esse fragmento ele tem que rodar nesse eixo. Para que isso aconteça, você tem que ter mobilidade na sínfise púbica. Apesar de ter sido objeto do meu mestrado, é uma osteotomia que eu quase não utilizo ela hoje por causa da limitação. Você tem uma restrição de quando você faz o salto, você tem uma boa cobertura anterolateral, mas, em compensação, você tem uma perda de cobertura posterior. Isso realmente limita, principalmente nos pacientes que têm displasia grave ou os pacientes que têm displasia associada à doença neurológica. As outras osteotomias de tetoplastia são a osteotomia de Pemberton, Degas e Tonis. Elas também têm a restrição de abaixo de 18 meses, porque o osso do ilíaco é muito mole, e elas precisam ter uma cartilagem trirradiada aberta. Por isso, ao redor dos 10 anos, é o limite superior para essa indicação. A partir da maturidade esquelética, a gente tem as osteotomias duplas ou triplas de Steele e Tonis, onde você faz a secção dos ramos iliopúbico e isquiopúbico, associado à osteotomia tipo Salter na Steele, na Tonis, e, mais modernamente, na osteotomia periacetabular, descrita por Reynold Gans,
para o tratamento do impacto femoroacetabular, onde você tem uma retroversão acetabular e você faz um redirecionamento. É uma osteotomia de altíssima complexidade, porque a visão tridimensional que você tem para redirecionar esse segmento e ficar solto de toda a acetábula é muito complicado. Em relação às osteotomias de salvamento, que vão interpor cápsula para formar a fibrocartilagem, a mais antiga de todas é a de Chiari, e depois a shelf prateleira, onde você rebate a cortical lateral do fêmur, preenche de enxerto para que ele dê um suporte à porção extrusa da cápsula e da cabeça. Cada vez menos utilizamos esse tipo de osteotomia. Então, aqui, para vocês relembrarem, essa é o enxerto clássico do Salter. É um enxerto que a gente não utiliza mais na fase precoce, porque você tira quase que metade da crista ilíaca, um terço anterior, tem um potencial de crescimento bom. A gente conseguiu comprovar que você tem uma mudança dos eixos do ilíaco, isso tem implicações mecânicas. Essa é a osteotomia clássica de Salter. Aqui é a osteotomia de Pemberton, que ela vai até o meio, a cartilagem trirradiada está aqui, e a osteotomia de Tonis ou Dega, que ela vai até a parte mais medial, e aí você redireciona colocando o enxerto triangular anterior mais posterior. Ela tem uma grande vantagem, que você pode posicionar o enxerto mais anterior ou mais posterior para melhorar a cobertura onde você quiser. Aqui é a osteotomia de Gans, onde você tem uma soltura de toda o componente acetabular. E a osteotomia de Chiari é uma osteotomia onde você faz um corte supraacetabular em direção à incisura isquiática e você medializa o acetábulo inteiro, a parte inferior. Mecanicamente, ela é boa, porque apesar de levar um encurtamento grande e a claudicação por insuficiência abdutora, ela diminui o braço de alavanca medial, então ela facilita o braço de alavanca lateral. E por isso aquela desproporção de 1:3 cai, melhorando mecanicamente. Mas ela tem dois grandes problemas. Ela leva a encurtamento e a marcha em Trendelenburg. Bom, isso aqui basicamente é o que a gente já falou sobre as características de cada osteotomia. Tá? Aqui é a osteotomia de Salter, onde você tem uma abertura e você faz uma abdução e rotação externa para que esse fragmento rode nesse eixo, certo? E aí você tem uma cobertura anterior. Ela modifica a orientação acetabular, ela tem um limite de correção de 25 graus e tem que ter muito cuidado com a insuficiência posterior. Existem vários modelos matemáticos mostrando que quando você tem uma cabeça bem esférica e o acetábulo, o acetábulo roda por sobre o fêmur, você teoricamente não teria aumento da pressão articular. Mas é quase que impossível você não abrir a parte posterior e você acaba realmente tendo um aumento da pressão articular. Por isso que a associação da tenotomia dos adutores do psoas intrapélvico é quase que mandatória. Ela foi muito utilizada na doença de Pertz e na displasia do quadril. Essa é uma foto mais antiga. Aqui é um paciente com luxação congênita, a gente no Martagão, um procedimento completo, fêmur cutâneo lateral da coxa, exposição da borda lateral. A gente já faz essa osteotomia no caso aqui, foi uma osteotomia de Salter, tá? Onde a gente já faz ela eu já fazia ela sem abrir a musculatura abdutora, só no intervalo muscular, e aqui a colocação do enxerto triangular, que é retirado da osteotomia de encurtamento do fêmur. Uma paciente de 6 anos de idade, pode já ter mais de 20 anos. Rolou. O que aconteceu? Espera aí. Aqui é o resultado pós-operatório, mostrando a redução concêntrica e a fixação da osteotomia com fios de Kircher. As tetoplastias, eu já falei, que é a osteotomia de Pemberton, Tonis e Degas, elas são mais indicadas para displasia residual. Eu amplio, eu acho que elas hoje são as osteotomias de eleição para displasia acetabular e para correção em qualquer situação com esqueleto imaturo. Elas são pericapsulares com fulcro na cartilagem trirradiada e ela realmente aumenta o volume acetabular. Ela é bem melhor na idade entre 6 e 8 anos, que você já tem uma boa densidade óssea. Então, aqui uma osteotomia de Tonis, num paciente que tinha paralisia cerebral, na época que a gente fazia tetoplastia nesses pacientes.
A tripla osteotomia de Still, ela é indicação na doença displásica em crianças mais velhas, onde você não tem mobilidade da sínfise pública, ela necessita uma excelente amplitude de movimento e ela necessita de fixação do enxerto com o parafuso, certo? Então, você tem a osteotomia dos dois, inclusive você tem que tirar um segmento do isco, senão esse bloco aqui não se mexe. Quais são as contraindicações? Quando você tem restrição da amplitude, quando você não consegue ter uma redução congruente em abdução, flexão e rotação interna, quando tem pinçamento articular, óbvio, e ela sempre, você sempre precisa de uma dupla abordagem, uma abordagem isquiática e uma abordagem linguinal associada. A osteotomia peracetabular de Must era uma osteotomia onde você faz ela peracetabular aqui e você corta a cartilagem trirradiada. Essa foi uma osteotomia feita por mim. Eu vi o curso dele lá na Santa Casa. Graças a Deus, parei nessa. Na primeira que eu tive, ela fez uma excelente correção da displasia acetabular, mas essa paciente que tinha displasia do adolescente teve uma paresia do ciático e, graças a Deus, ela recuperou quase toda, ficando apenas com o déficit da dorsiflexão do hálux. Mas eu tive um estresse muito grande e, realmente, o próprio Must, quando foi lá operar na Santa Casa, foram 4 casos, ele teve 50% de praxia do ciático. E, realmente, isso me desestimulou de maneira importante. Essa osteotomia peracetabular de Gans, que é a vedete hoje em dia, eu acho que é uma osteotomia que tem poucas indicações. Eu já tentei me alvoroçar nisso aí, mas eu acho que realmente já não é mais para mim. Eu acho que isso tem que ser feito em centros que tratem basicamente displasia do adolescente, porque além de ser uma abordagem única em zonas muito nobres e de difícil acesso, eu acho que o mais difícil não é nem o acesso e a soltura do segmento, mas sim o posicionamento do bloco com acetábulo, porque a chance de você fazer uma sobrecorreção com impacto é muito alta, tá bom? Então, ela tem a indicação básica dela, a doença displásica em pacientes maduros e impacto femoroacetabular tipo pincer, tá certo? Ela provém contenção e congruência, porque você redireciona o acetábulo de uma maneira geral, redirecionando cartilagem alina, que é o que pode haver de melhor na distribuição de carga. Então, aqui está a osteotomia, você tem a osteotomia do ramo iliopúbico, bem na base, a osteotomia do ramo ilioisquiático, e uma osteotomia que vem proximamente arrodeando toda a lâmina quadrilátera, tá? Lembrar que aqui você tem a corona mortis, que é uma zona bem nobre e que pode ter sangramento muito importante. Mas o mais importante é esse direcionamento. Você tem que botar um pino de chance e fazer um joystick de posicionamento acetabular, que realmente é bem difícil. A osteotomia peracetabular ela permite uma grande reorientação, ou seja, ela quase não tem restrição de cobertura, ela mantém a vascularização do segmento e deixa a coluna posterior intacta, ou seja, você não promove uma descontinuidade pélvica. E a incisão é única, muito estética. Aqui um caso não é meu, um caso fornecido por um colega, lá da USP Ribeirão, tá? Onde você vê a displasia, vocês vejam que ela tinha um crossover, e aqui vocês veem que o acetábulo o rebordo anterior está bem bonito, com o sinal do V mantido. Aqui você tem o cruzamento das linhas do rebordo anterior e posterior quase no meio da cabeça. Aqui também. E aqui vocês vejam que o rebordo foi totalmente redirecionado, o acetábulo foi direcionado, melhorando esse sinal do crossover e melhorando o prognóstico dessa articulação. A osteotomia de Chiari foi descrita em 1950, é uma osteotomia de salvamento, fiz muita, hoje em dia quase que não fazemos mais. Ela melhora muito no alívio da dor em pacientes com quadril incongruente, aumenta a cobertura, medializa o centro e você tem uma metaplasia com fibrocartilagem. Chiari publicou 200 casos, tendo 2 textos de bons e excelentes, um texto com melhora. Os resultados são realmente reprodutíveis, mas ele mantém o Trendelenburg, leva a encurtamento e, na grande maioria dos pacientes, como eles limitam a abdução, você tem que fazer uma distalização e lateralização do grande trocante. Esse é um caso meu antigo, eu operei com o Zé Luiz, lá da CPI. Era um paciente que tinha sequela e paralisia cerebral e um PERTS grave. Esse paciente foi operado em abril de 98. Então, eu não tinha expertise para fazer outro redirecionamento com plástica da cabeça femoral. O que a gente fez foi uma osteotomia de Chiari, com a lateralização do trocante, e acompanho esse paciente até hoje, ele não fez
artroplastia. Concluindo, o quadril infantil e o quadril do adolescente é realmente um problema. A gente tem que ter muita parcimônia na escolha das osteotomias, entender a biomecânica do quadril, saber que existem dificuldades e escolher o que a gente sabe fazer e ter muito bom senso nessa decisão. Porque lembre-se que até Einstein ele tinha dúvidas. Tá? Então, se você acha... Olha o que ele falou para a gente. Não se preocupe, se você tem dificuldade em matemática, pode ter certeza que as minhas permanecem enormes. Ou seja, a gente tem que ter maturidade e sempre colocar no nosso dia a dia as nossas condutas em dúvida e tentar tirar com quem sabe mais. Muito obrigado. Galera, discussão aberta, dúvidas, já consegui terminar 8 horas. Parabéns, Guilherme. Eu não conheço em Salvador quem tenha mais experiência em quadril infantil do que você. Viu? Olha obrigado, que velho. Eu já fui rato de Martagão, de vários serviços de ortopedia, até quando eu era estudante também. Uhum. Me engracei em fazer ortopedia pediátrica com o Cláudio Santilli na Santa Casa, fiquei lá 3 meses com ele, mas eu vi que era muito difícil para mim, eu acabei desistindo. Parabéns. Eu não ia ter paciente nenhum, ainda bem que você desistiu de fazer, viu, bicho? Porra, eu tava alinhado hoje. Alô, gente. Oi. Maravilha. Alguma dúvida? Obrigado, velho, pelo comentário. Nada. Guilherme, essas cirurgias são muito grandes, né? Osteotomia pélvica para sequela de luxação e as osteotomias femorais para PC. Hoje quase não se faz. Eu acho que, com tanta técnica de agulhinha, eu acho que está ficando em desuso. O que? Agulhinha? Agulhinha. Agulhinha vai ficar em desuso. Diga, Murilão. Olá, Guilherme, tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bom, velho. E sua experiência, assim, você que faz pediatria, ortopedia pediátrica geral, e faz também, e é também da área de quadril adulto, o que você, o que é que o conhecimento da pediatria, assim, te agregou no tratamento do quadril adulto? Rapaz, o conhecimento da pediatria, primeiro que meu chefe gostava muito de quadril, sempre gostou muito de quadril, que era nobre, a área nobre da pediátrica, né? E me trouxe muita noção da biomecânica. E você começa a fazer muita osteotomia periacetabular, muita osteotomia acetabular, muita osteotomia femoral. Isso lhe faz familiarizar demais com a região. Eu acho que isso foi importantíssimo para eu entender um pouco melhor a anatomia do quadril e ter familiaridade com a região. Eu acho que isso é bem legal. Isso me facilitou muito. Cada dia que passa, a gente acaba fazendo menos osteotomia no adulto. Mas eu acho que a aplicação da biomecânica e a reprodução da melhor biomecânica no quadril de reconstrução articular artroplástica, ela tem que seguir todos os princípios que a gente usa para programar as osteotomias, senão a gente está perdido. Eu não consigo fazer uma prótese de quadril sem fazer uma templatagem bem feita, principalmente naqueles pacientes que já têm manipulação prévia. Recentemente, nós fizemos uma desartrodese, uma paciente até de Jiquié. E quem trabalha comigo sabe que a programação é um negócio bem complexo. Eu acho que é disso que eu tirei da pediátrica para me ajudar, basicamente na programação e no conhecimento biomecânico. O Iraçu está aí? Como o Marcelo falou, eu quase fiz ortopedia pediátrica. Você sabe disso, que eu sou residente. Oi, chefe, estou aqui sim. Realmente foi uma cirurgia que me impressionou muito, a cirurgia do quadril, a osteotomia. A primeira vez que eu vi lá no Martagão, foi uma coisa que me impressionou bastante, o grau de reconstrução que você podia gerar naquela pessoa com quadril desquadro. Parabéns pela aula. Obrigado, velho. E realmente o que a gente vê é que as reconstruções da displasia, bicho, elas têm resultados uniformemente bons, viu, cara? É impressionante. Daniel não está aí. Daniel está aí. Daniel é prova que trabalha comigo diretamente, Zé Luiz também,
E a gente tem tratado muito paciente com sequela neurológica, principalmente paciente com paralisia cerebral, espástico. Você sabe disso também, Murilo, que a gente tem uma parceria ótima, você consegue fazer o reequilíbrio pélvico, suprapélvico dos nossos pacientes. E o que mudou muito na conduta dos pacientes neuromusculares é que cada vez menos, seguindo a escola do Kerr Graham, lá da Austrália, a gente tem mexido menos na acetábulo e os resultados têm sido muito bons. Hein, Daniel? Zé Luiz, querem falar alguma coisa aí? Estou aqui. É verdade, tudo que você falou, não tenho o que acrescentar. Você tem uma experiência muito grande no tratamento das doenças displásicas do quadril e sequelas de outras doenças várias, ou com artroplastia ou com osteotomia. É isso aí, seguir os princípios e fazer a programação correta para você não ter, né? O que a gente tem visto é que muita gente tem se metido a fazer tratamento das patologias, principalmente na infância e adolescência, e não tem uma formação ou não tem um preparo, que é importante, uma experiência para fazer, e acaba não fazendo nada. A gente tem visto muitas osteotomias que terminam em nada e têm que ser refeitas, né? Isso aí vai na contramão de tudo que você falou, entendeu? Então, se não tiver uma expertise, se não tiver uma preparação, se não tiver uma programação, se não tiver experiência, não consegue fazer e não consegue ter um resultado eficaz no tratamento. Isso que é difícil falar depois de Zé e Guilherme, mas não tem muito o que completar, mas é mais ou menos isso aí mesmo. Para mim é uma honra trabalhar com esses dois, aprendo muito no dia a dia, e é o que Zé falou, nós temos que reoperar muitos que estão fazendo e realmente não têm conseguido, né, alcançar o objetivo, que é reconstruir a articulação ou ao menos melhorar a qualidade de vida, né, daquela criança ou dos pais também, que é algo que a gente tem que pensar também. Alô, Guilherme? Oi. Oi, Guilherme, boa noite, parabéns pela aula, Glauco. Valeu, Guilherme. Glauco. A gente tem discutido bastante nos congressos uma relação espinopélvica com a perda de lordose, levando a uma variação de retroversão pélvica. E a gente tem visto que isso tem levado a luxações de artroplastia do quadril e essa influência. Quando se trata desse quadril pediátrico, a literatura tem evoluído em relação a isso também, dessa comparação em relação a esse equilíbrio entre a coluna lombar, a sua lordose e o quadril, quando se trata do quadril pediátrico, é mais uma coisa mesmo do quadril adulto. O que você tem visto na literatura? Obrigado aí, Zé, pelos comentários. Obrigado também, Daniel. Daniel e Zé Luiz são os parceiros espetaculares. Eu tenho muito orgulho também de trabalhar com eles. É uma equipe que me deixa muito à vontade. Glauco, é o seguinte, no quadril adulto, quando a patologia é primária do quadril, eu não vejo esse problema. Tá? Graças a Deus. Agora, eu analiso muito a coluna lombar antes de fazer qualquer artroplastia. Isso é essencial. Porque se você tem a mudança do tilt, você muda muito o alinhamento sagital do quadril, certo? Principalmente o sagital, porque a gente só fica vendo coronal, né? Basicamente, a gente fica vendo muito coronal e muito axial na hora de posicionar o componente femoral. Isso que você falou é extremamente importante na paralisia cerebral. Porque a obliquidade pélvica ela tem duas causas. Ela é pélvica e suprapélvica. Se não houver um balanço entre as causas pélvicas e suprapélvicas, esse quadril vai luxar de novo e essa criança vai perder função. Tanto que se briga. Antigamente existiam choques. Qual o lado que você tem que operar primeiro? Um paciente de MFCS 5 que tem 12 anos, está com o quadril luxado. O quadril ou a coluna? Ele passa a pergunta, Glauco. O que é que você acha que tem que fazer primeiro? Quadril unilateral? Rapaz, depende como você acabou de colocar, né? Depende onde está a origem do problema, né? Está nos dois. Nos dois? Está nos dois. Ele tem uma curva estruturada, tóraco-lombar, de raio longo, típica de paralisia cerebral, com encurtamento do psoas do lado da convexidade, com aquele vetor tirante
na convexidade, que mantém a obliquidade pélvica, tá certo? E o quadril luxado. Eu acho que corrigindo primeiro a obliquidade através da artrodese lombar, facilitaria o manejo do problema do quadril, sim. Não existe consenso ainda em relação a isso, Glauco. Pelo menos no grupo de laboratório de marcha, até queria colocar vocês para a gente tem pouco cirurgião de coluna lá no grupo. Então, o que é que acontece? Se você for operar uma escoliose dessa e o paciente está com o quadril luxado, eu já conversei isso com o Murilo. A gente primeiro fazia a coluna, depois fazia o quadril. Eu acho que tem casos específicos. Mas, em via de regra, eu acho que é muito difícil para o cirurgião de coluna posicionar a coluna se o quadril está luxado. Porque ele tem um bloqueio de abdução. Até o posicionamento é horroroso. Se o quadril estiver em flexo, é praticamente impossível. E eles todos estão em flexo. Porque você ele tem fica uma em flexo e faz uma hiperlordose lombar, que você não consegue corrigir por causa do quadril. Exatamente. Você se lembra aquele paciente mais velho que ele cantava no coral? Se lembra, Murilo? Lembro, sim. Lembro, sim. Eu acho que é Felipe o nome dele. Felipe, você tem um tirante grande, que é do psoas. Velho, é um vetor só que faz a flexoadução e mantém a obliquidade. Você entendeu? Quando a gente aborda esses pacientes, via de regra, você tem que seccionar esse tirante, reposicionar o fulcro, diminuir a tração. A gente faz encurtamentos generosos para diminuir a tensão lombofemoral ou pelvifemoral. E eu acho que nesses casos, com muita contratura com o quadril luxado, eu acho que é mais fácil para o cirurgião de coluna artrodesar a coluna depois de estar estabilizado o quadril do que ao contrário. O problema é que tem outras deformidades associadas ao longo do tempo que a gente tem visto, já falei isso com o Murilo, rotações pélvicas. Rapaz, o paciente, às vezes, você faz uma artrodese, fica espetacular, eu posiciono o quadril, você faz um raio-x de frente e você vê uma assimetria na asa do ilíaco. Porque aquela hemipelve é rodada, você entendeu? Já começa a ter trabalhos de que você tem que fazer osteotomias pélvicas, tipo osteotomia para estrofia vesical, reversa, digamos assim, você entendeu? Porque existem deformidades associadas pélvicas que atrapalham demais. Mas, em via de regra, nos pacientes mais velhos, com quadril luxado, eu acho que o quadril deve ser feito primeiro. Não porque eu preciso segurar o doente, não, pelo amor de Deus. Mas eu acho que isso é coisa a gente para discutir bastante ainda. Vamos botar aí numa das próximas discussões aí a abordagem do paciente com sequela de paralisia cerebral. Eu acho que tem tópicos importantes para a gente falar. Valesca, Túlio, querem fazer algum adendo? Desculpa, eu interrompi você, Glauco. Mais alguma coisa? Não, só agradecer. Obrigado, Guilherme. Valeu, velho. Valesca, Túlio. Guilherme, queria só parabenizar pela aula, mais uma vez, brilhante. Pedir desculpa que eu achei que fosse uma reunião aberta. É aberta para você. Não sabia que era do grupo, desculpe que eu vi o link liberado. É aberta para você, quem quiser participar, muito pelo contrário. Você é convidada para todos os fóruns que a gente tiver. Obrigada, Guilherme. E é isso, obrigada, viu, por me permitir participar. Valeu, que é isso, para nós é um prazer. Túlio. É muito interessante a aula, Guilherme, algumas coisas que a gente não vê no dia a dia, né? E, assim, para acrescentar da parte de exame de imagem, da radiologia, né, que você tinha citado, né, da ressonância e da artrorressonância, né, ela tem papel importante nas alterações do quadril, principalmente para aquelas lesões em carpete, né, aquelas lesões condrais no quadril adulto, né, que na articulação do quadril, com uma articulação mais colapsada, assim, então muitas lesões condrais que a gente não consegue identificar na ressonância convencional. Então, a artrorressonância tem um papel importante, né, às vezes aqueles casos que vocês vêm tratando em consultório e tem um exame de imagem que não é conclusivo, a artrorressonância tem um papel aí. Inclusive, né, na injeção do contraste, né, que a gente faz, a gente injeta também um pouquinho também de anestésico, né, então alguns pacientes têm um efeito terapêutico também, né, que eles voltam para vocês consultório depois
depois desse exame que eu fiz, né, a gente já está ali 3, 4 ml, né, do anestésico, então tem esse efeito terapêutico também, e você acaba, né, conseguindo identificar o fator causal da lesão do paciente, né. E outra coisa também que não se tem feito muito, não se faz muito, né, aqui no Brasil, fora, se faz a ressonância, artroressonância contração também, né. Tem alguns dispositivos na ressonância que fazem a tração do membro, e essas lesões condrais, bilaminadas profundas, aumenta a sensibilidade do método para detectar essas lesões. No Brasil a gente não tem esses, acho que eu não conheço nenhum serviço que tem esses dispositivos na ressonância para fazer a tração, né, vocês têm no centro cirúrgico, né, mas aqui a gente não tem para dentro da ressonância. Às vezes a gente até, alguns casos eu até improvisei, a gente improvisa de fazer a tração com uma bolsa de soro, um pouquinho, ele põe o peso ali para fazer uma tração, para tentar identificar algumas lesões que a gente não identifica nas ressonâncias convencionais. Obrigado aí pela oportunidade de participar, aí foi muito interessante a aula, acho que de imagem, se alguém tiver algum outro comentário para fazer. Legal, e só dando um adendo em relação à infiltração, a gente precisa muito desse aspecto do radiologista, que muitas vezes eu peço, inclusive, para fazer o corticoide, para o paciente não ter que fazer 2 procedimentos, entendeu? Por exemplo, lesão do ligamento redondo. Muitas lesões do ligamento redondo, a injeção de corticoide intraarticular já melhora muito, trata a lesão, entendeu? Sim. Em relação, eu ia fazer, vocês têm feito ultrassom dinâmico para avaliar pessoas, impacto mole, impacto interno, que é uma lesão difícil de ver, né? Sim, sim. É um exame difícil, principalmente aqueles pacientes mais obesos, mais gordos, entendeu? Então, assim, para a gente ver, para ver o impacto ali é um pouco mais difícil, entendeu? Depende muito do biotipo do paciente para a gente conseguir avaliar essa alteração, né? Paciente um pouquinho mais gordo, que o pânico é maior, ou o feixe acústico não consegue penetrar muito, então a gente tem uma dificuldade técnica aí, entendeu? E vocês têm feito punção guiada do pessoas como teste terapêutico? Não, né? Isso é uma coisa não, que a gente faz. Eu nunca fiz, não. Tá bom. Beleza. Iraçu, algum adendo aí? Estou aqui, sim. Estou aqui. Algum adendo? O meu comentário é só que, como você falou, né, no adulto, cada vez tem se feito menos osteotomia, mas que é importante essa visão aí que você deu e que você falou para a gente manter a biomecânica, né, do quadril nas artroplastias mesmo de substituição, no caso. E acho que você, como ortopedista também pediátrico e do quadril ao mesmo tempo, com certeza tem essa visão tridimensional. A questão dessas osteotomias da pediatria te dá uma visão tridimensional muito interessante para poder realizar as artroplastias de substituição, que muitas vezes as pessoas desprezam essa visão tridimensional na artroplastia, né? Não só do quadril, mas como você faz também de joelho, né? Eu também né, faço, e essa visão tridimensional das osteotomias é interessante para quem faz artroplastia também. Esse é o meu comentário mais sobre isso aí. Beleza. Valeu. Alguém mais? Algum comentário? Guilherme. Oi, diga, Rafinha. Você ainda faz essas osteotomias de salto dia de jogo do Brasil em Copa do Mundo? Miserável. Pô, você fica relembrando umas coisas do passado, bicho, que são estapafúrdio. Você vai dizer que eu operei alguma desses em jogo do Brasil e Copa do Mundo. Você operou um salto do Brasil na Copa da França, velho. Lá no Martagão. O Brasil ganhou? O Brasil ganhou? Não, eu só vi o segundo tempo, porque o primeiro tempo ele estava dentro da sala de cirurgia. Dependendo daquele radiografia, aquele aparelho. Mas isso é bom, porque a cirurgia anda rápido, os residentes todos adiantam rapidinho para terminar logo. Foi rapidinho. Eu lembro que você fazia muita artrografia, né? Hoje... Faço ainda. Ainda faz? No quadril pediátrico ainda faço. E vou lhe dizer, no quadril adulto, os caras quando vão fazer artrorressonância, tem que fazer. Quando eu vou fazer infiltração articular do quadril, faço artrografia também. O poder decisório da artrografia, eu acho que... Eu acho muito útil ainda. Muito.
Muito. Muito No quadril, recentemente, no São Rafael, a gente decidiu num paciente que reduziu. Eu não gostei da redução, era uma criança menor e o gap lateral era absurdo e eu decidi, baseado na artrografia, em fazer um procedimento completo numa criança de 18, 19 meses, que é uma coisa atípica, entendeu? Eu queria fazer um agradecimento de 18 anos, 22 anos depois, que você foi para Barcelona e me largou esses pacientes todos para tomar conta no ambulatório. Muito obrigado, aprendizado até hoje. Você não quis fazer mão, né, miserável? Acho que foi trauma. Pois é. Não! Beleza, galera. Algum comentário mais? Maravilha, parabéns pela aula. Valeu, velho. Obrigado. Se não tem mais comentário, já passamos 18 minutos aí do horário. Eu queria só determinar o próximo tema. Rafa, a mão pode dar uma aula no próximo mês que vem? Pode, tranquilo. Você vai dar aula de quê, então? Pode ver. Bom, você fala o tema e eu mando pelo negócio, tá bom? Tudo Pense bem. aí com calma. Beleza. Beleza? Beleza. Valeu, galera. Falou. Obrigado pela presença de todos. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Parabéns pela aula. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.